Boa noite. O tema que eu trago, eu não sei se todos estavam na vez passada, que eu falei sobre aborto. E o tema que eu trago hoje, ele também é um pouquinho delicado. É sobre o perdão. Quando eu fiz essa palestra, quando eu estava no meio da palestra, eu falei para os meus filhos assim, eu não vou ter condições de terminar essa palestra. E eu tive até insônia. Porque quando você escuta por 20 minutos, por meia hora, é uma coisa. Agora, quando você lê, você estuda e você tem que passar isso para alguém, você sente o peso das informações que está captando. Eu fiz no dia 26 de dezembro, na minha casa, Manuel Francisco da Luz, e resolvi fazer hoje, achei que seria mais fácil, essa noite eu não dormi direito, passei a noite toda meditando, pedindo perdão. Claro que eu me baseei no Evangelho, me baseei na doutrina espírita, mas essencialmente em duas passagens que Divaldo fala dos seminários dele. São passagens um pouco pesadas, mas no fundo depois vai ser interessante. Ele conta que todas as guerras, elas são cruéis, não existe vencedor. Ele relata a Primeira Guerra Mundial, que é de 1914 a 1918, que naquela época tinha sido considerada a pior das guerras na humanidade. Então, os estrategistas de guerra imaginaram que se fizesse uma guerra bem feita, iria acabar as guerras do planeta. E a gente sabe que isso não aconteceu. Tem uma passagem de Jesus, Marcos capítulo 3, que diz: quando ouvires clamor de guerras e pestes, seriam os sinais de novos tempos. E foi em cima dessa passagem de Jesus, que eles imaginaram que eles iriam terminar a guerra, que seria a única guerra, e no entanto foi a primeira. Dentro desta guerra existia uma guerra embutida, que era a guerra dos turcos otomanos e os armênios, que durou entre 1915 a 1917. Estava dentro da Primeira Guerra Mundial, onde os turcos invadiam aldeias das armênias por questões culturais, questões étnicas, questões raciais, uma guerra à parte. Eles invadiram as aldeias e mataram para mais de 1.500.000 pessoas. Isso relatado na época. Hoje, se nós formos observar com a internet que nós temos, certamente esse número vai ser bem maior. E dos pontos em que o Divaldo conta é o seguinte: tinha um chefe de grupo turco, invadiu uma aldeia da Armênia, invadiu uma determinada casa, onde tinha os pais na sala, 2 meninas. Eles, na frente das meninas, eles mataram os pais, pegaram a menina de 12 anos, levaram na praça e os homens espancaram, abusaram até a morte. E a menina de 15 anos, o senhor, chefe dessa guarda, levou para sua casa junto com as outras meninas para servirem de escravas e escravas sexuais. Essa prisão ela levou até o final da guerra, 1918. Quando terminou a guerra, as meninas e essa mocinha de 15 anos, que já não tinha mais 15 anos, conseguiram fugir. Foram acolhidas, de uma certa forma recuperadas emocionalmente. E essa mocinha, ela resolveu tomar uma vida completamente diferente. Ela queria estudar para ser enfermeira. E se mudou da Armênia
para a Turquia, fez o curso de enfermagem, foi uma das melhores alunas e conseguiu uma vaga no Hospital de Emergência de Istambul. Era uma profissional exemplar e o diretor gostava dela. Certa feita chegou um homem, mas num estado deplorável. Ele já tinha até data para desencarnar. E ele estava com o corpo todo dilacerado de feridas, fedido, putrefato. Não tinha quem conseguisse chegar próximo desse moribundo. Então o diretor colocou ele num dos quartos mais afastados do hospital e chamou essa moça. E disse a ela que ela tinha todos os atributos para cuidar desse homem, porque ninguém tinha coragem de cuidá-lo. Nenhuma filha talvez teria essa coragem e a dedicação como ele já percebia ao longo do tempo que ela tinha. E ela disse: não, senhor, pode deixar, eu cuido desse homem. E assim ela cuidou. 24 horas. Chegou a emagrecer, se dedicou. O diretor deixou ela exclusivamente com esse homem. E ele disse: olha, você vai fazer o que você fizer, mas ele tem data já para desencarnar. E mesmo assim ela não perdeu a fé e continuou cuidando desse homem. Passaram-se 6 meses, o homem teve alta. Pela tamanha fé e amor que essa menina deu a ele. E ela muito quieta, sem muitas conversas, muito serena, muito recatada. Aí ele foi ao diretor agradecer o hospital pelo presente que ele havia ganho, a vida dele, né? E o diretor falou assim, muito justo, o homem falou assim: não, você não pode agradecer ao hospital, você tem que agradecer à enfermeira que cuidou de você. E chamou a moça. E aí o homem chegou, conversou com ela, já havia ouvido um pouco o sotaque, mas estava num estado em que ela também não queria muita conversa com ele, né? Era só profissionalmente mesmo. Ele chegou assim: mas você não é turca? Ele disse: não, eu sou da Armênia. Ah, na guerra eu estive no seu país. Sim, senhor, eu sei. Você sabe? Sim. O senhor esteve na minha aldeia, na minha casa, matou os meus pais, jogou a minha irmã à fúria dos seus homens e me escravizou por 2 anos. O homem ficou tão horrorizado que olhou fixamente e aí reconheceu a mocinha. Porque até então ele tinha tantas que ele nem não tinha amor. Ele se comprazia do prazer de se aproveitar das moças. Ele olhou sério, baixou a cabeça, ficou envergonhado. Mas você já sabia desde o começo quem eu era? Sim, senhor. E você não me matou? Não, senhor. Mas por que você não me matou? Você tinha toda a possibilidade, você me deu a vida. Porque o meu instinto cristão é de salvar vidas, não é de matar. Na realidade, ela perdoou ele. Não pelo fato do que ele fez, mas sim porque ela tinha um princípio cristão. Perdoou e curou. Então, o que é perdoar? Perdoar é amor. Perdoar é compreender o outro. É se colocar no lugar do outro. Não é querer se enaltecer. Não. É colocar no lugar do outro e ver que o outro errou. Se você revidar, você vai estar errando igual. Então ela simplesmente perdoou. Mas perdoar é um sentimento. Esquecer é diferente, porque tem pessoas que dizem: eu quero esquecer. Esquecer é um fenômeno fisiológico mental. Muitas vezes a gente quer esquecer uma coisa e não consegue. Um trauma, ou às vezes um mico bem feito numa festa, quer esquecer e não consegue. Muitas vezes quer lembrar do rosto de alguém que se foi,
também não consegue. Então, o esquecimento é um ato fisiológico. É um trabalho com muita prece, com meditação, para poder esquecer o que quer esquecer. E o perdão não é esquecer. O perdão é diluir o sofrimento que o outro fez a você. Eu vi numa passagem do TikTok, também é cultura, tá, gente? Eu vi um depoimento de um rapaz no TikTok que ele disse que uma vez estava trabalhando, bateu na porta uma pessoa, ele abriu, em 1 minuto, um louco falou horrores para ele, mas disse as coisas mais terríveis em 1 minuto. Aí ele, apavorado, não conhecia aquele rapaz, fechou a porta, saiu e deixou. Aí chegou na mesa dele, meu Deus, aquele homem falou isso da minha mulher, falou isso da minha filha, e falou isso. E ele, é claro, gente, eu não vou dizer aqui o que ele falou para não ficar meio estranho, mas foram coisas assim que o homem ficou totalmente transtornado. Aí passou, tomou uma água, se acalmou, chegou em casa, relatou tudo em detalhes para a esposa e voltou aquela ira novamente, aquele ódio novamente. Aí ele, em 1 semana no jogo do futebol, meu amigo, o que aconteceu? Não, é que aconteceu que um cara tal... E aí ele foi lá e relatou tudo de novo e aquele sentimento dele voltou novamente. 1 mês depois, no futebol, no churrasco da empresa, pediram para ele recontar a história, lá vai ele contar tudo de novo, aquele sentimento novamente. 1 ano se passou, ele estava fazendo aniversário do evento e voltando aquela ira toda novamente. E aí, depois de 2 anos, ele cruza com o louco numa avenida, sai correndo para tentar tirar a forra, se vingar do que ele tinha feito. E aí a lição da história. O que o louco fez levou 1 minuto. O que você vai fazer com a informação só depende da gente. Se vai levar 1 dia, se vai levar 2 semanas, se vai levar 1 ano. Então, se ele tivesse entendido que era um louco e que não era para ele a ofensa, mas o louco estava querendo, de uma certa forma, vomitar todas aquelas palavras horríveis, problema do louco, não era dele. Então, ele ficou martirizando anos e anos, ele ficou sob o domínio, sem pedir perdão, sem perdoar. Então, o perdão o que é? É um livramento. Nós nos livramos quando perdoamos, quando entendemos, não esquecemos, quando entendemos o que o outro, por que o outro fez. Muitas das vezes não é dessa vida, muitas vezes é de outra vida, acertos de contas de outras vidas. Um desafeto na família, que a gente não entende por que a pessoa é tão arrogante, tão orgulhosa, tão agressiva com a gente. Nós que somos aprendizes de espíritas, temos que entender que temos as outras vidas. Nós temos as outras passagens. Se nós estamos no mundo de prova e expiação, porque nós devemos alguma coisa a alguém. E se nascemos neste meio, nesse ciclo de amizade, de trabalho, de família, é porque são com essas pessoas que a gente tem que aprender. Perdoar e ser perdoado. Uma outra passagem do Divaldo, todos conhecem a história da moça que foi apedrejada na praça. Foi levada a ser apedrejada na praça porque os fariseus queriam que Jesus tivesse uma situação constrangedora. Se ele julgasse ela e mandasse apedrejar, ele estava a favor de Moisés, mas não das leis de Deus. Mas se ele não julgasse e absolvesse, estaria contra as leis de Moisés. Então, para que ele saísse de uma forma digna, como Jesus era, inteligente, justo, ele falou: lance a primeira pedra aquele que nunca pecou. A maioria das pessoas conhece essa história, né?
E os mais idosos, os mais velhos, foram os primeiros a botar a pedra no chão, porque provavelmente eles tinham muito mais a perdoar do que os jovens. O que é interessante nessa história, é que ela não termina aí. Acho que eu passei. Isso, ela não termina aí. O espírito Amélia Rodrigues, conta de Valdo Franco, diz que na mesma noite que Jesus esteve nessa praça, foi para Betânia, na casa de Lázaro, Maria e Marta. E já estava esperando a mulher adúltera, porque ele sabia que ela iria lá. Sentado numa pedra, esperando a vinda, a mulher adúltera chegou e disse: Senhor, eu vim me desculpar, vim agradecer pelo fato do Senhor não ter me julgado e eu não ter sido apedrejada. Não é o meu hábito, não é hábito meu fazer adultério, cometer adultério, mas foi por uma questão de abandono. Essa história não está no Evangelho, né? É por uma questão de abandono. Meu marido sempre foi muito bom comigo, muito carinhoso, mas de uns tempos para cá me abandonou. Ia para bordel, jogatina, e me abandonou e me deixou até maltratada por ele, quando ele vinha bêbado. E uma vez ele veio com um homem e simplesmente me atirou nos braços desse homem. E confesso que a carne é fraca, por carência, eu caí nos encantos desse homem, então meu marido pegou, cometendo adultério. Aí Jesus olhou para ela, deu um sorrisinho e disse, da primeira vez na praça ele disse, vá e não peques mais. Dessa vez ele falou, vá e agora só faça o bem. Ela saiu, vá para um lugar bem distante. Ela saiu de viagem, bem distante, um lugar bem afastado da região onde ela morava, e montou uma casa de acolhimento na beira da estrada. E ali ela foi ajudando todos aqueles que passavam, que precisavam de água, comida, repouso, agasalho, às vezes doentes, crianças. E uma vez chegou um homem quase que em estado de coma, totalmente febril, doente, chegou dizendo, me ajuda, eu estou à procura do meu grande amor que eu perdi. Foi o maior erro da minha vida, ter abandonado ela, jogado às praças, porque eu queria me ver livre dela. E agora que eu estou só, percebi o quanto eu a amava. Ele estava tão doente que ele não percebeu que aquela mulher era ela. Ela tomou eles nos braços e disse, siga a palavra de Jesus. E na mesma hora ele teve um momento de lucidez e lembrou o fato. E olhou para ela e percebeu que era a mulher dele. O que eu quero contar com essas duas histórias, a da menina armênia e a dessa. A menina armênia, ela perdoou, ela supriu todo o sofrimento ajudando o próximo. Todo o sofrimento dela. Ela entendeu que o homem que fez aquilo, movido pela fúria da guerra, era um homem doente. Porque em sã consciência ninguém faria tal ato. Ele era um homem psicopata. E que quando ele chegou no hospital, ele estava numa situação deplorável. Se ela fizesse algo contra ele, estaria contra as leis divinas, as leis de Deus. Seria até uma covardia, uma crueldade da parte dela, pois ela tinha feito um juramento. Ela pediu para que toda a dor dela fosse abafada, fosse apagada, com fazer o bem, dar a vida a alguém, pelo fato de ela estar viva.
uma forma de agradecimento. Ela substituiu a dor com o amor. Perdão é isso. E a menina, a moça adúltera, ela se perdoou ajudando o próximo. Porque ela cometeu o adultério. É errado? É. Ela caiu nas garras do homem? Sim. Ela poderia ter resistido, mas não resistiu. Então ela cometeu um pecado, mas ela reverteu todo o sentimento de culpa em ajudar o próximo. Então, o que significa o perdão? É substituir a ira. Porque cada vez que você alimenta a ira do outro, você está sendo dominado pelo outro. O perdão justo, o perdão de coração. Agora eu tirei do capítulo 10, do livro dos Espíritos, do livro do Evangelho, diversos tipos de perdão que na realidade não é perdão. Eu até achei engraçado. Vamos lá. O perdão condenação está escrito no Evangelho. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, capítulo 10. Perdão condenação. Eu te perdoo, mas não quero te ver nunca mais. Vocês consideram isso um perdão? Não, isso é uma tentativa de esquecimento. Aí quando vier uma data, quando vier uma situação, vai voltar toda aquela ira, igual do rapaz do TikTok. Então isso não é perdão. O outro perdão, perdão pretensão. Vou te perdoar, mas vou te dizer umas verdades. Poxa, a pessoa errou. A pessoa está ali, entre aspas, se humilhando, pedindo perdão, e o outro vai lá e vai tripudiar. Seria o que a Armênia faria se tivesse usado das mesmas armas que o chefe de guarda. Então isso não é perdão. Perdão menosprezo. Perdoo porque ele é um pobre coitado. Nossa, olha o patamar que a pessoa foi. Olha lá. Quem é pobre coitado nessa situação? É essa pessoa, né? Porque ela está se achando superior. Ela nunca pecou. Ela nunca cometeu um erro. Perdão rancoroso. Perdoo, mas não esqueço. É a mesma história do rapaz. Não perdoou. Isso é só da boca para fora, só para o outro entender que perdoou, mas não perdoou. Perdão, maldição. Eu te perdoo, porque Deus há de castigá-lo. Deus está vendo. Gente, Deus não julga. Se Deus não julga, Deus não precisa pedir perdão. Na oração do Pai Nosso, a gente pede perdão às nossas ofensas, só que a gente não está pedindo perdão para Deus, porque Deus nunca nos julgou. Nós estamos pedindo perdão para nós mesmos. Perdoe, Pai, perdoe as nossas ofensas. É para nós. A oração é para nós. Então, o perdão é necessário para quê? Para tirar esse peso daqui de dentro. Agora, essa madrugada, eu senti esse peso. E é um perdão diferente. Eu senti esse peso e eu acordei. Eu costumo muito ter insônias, e aí na minha insônia eu faço meditações e respiração, né? Que eu faço yoga e faço respiração. E ali, por volta das 4h30, 5 horas, é que eu começo a ter um entendimento das coisas. Eu comecei aquele aperto no coração, não sei se alguém já teve um aperto inexplicado, não sabe o que é um aperto, uma agonia, uma angústia. E aí eu fui observar que aquela angústia
Estava essa palestra na minha cabeça. Eu assim, será que é perdão? Será que eu tenho que perdoar alguém? Eu disse, mas eu não tenho nenhum inimigo, exceto o vizinho, né, que eu sou a síndica. Mas ele já saiu do prédio. Eu não tenho ninguém. Para quem que eu vou perdoar? E aí eu percebi o seguinte, eu estava ainda me condenando por um ato que eu fiz na minha adolescência. E eu pensei assim, mas que engraçado, é só janeiro que eu tenho... Gente, pode ser loucura da minha cabeça, mas talvez vocês possam ter algum exemplo. Engraçado, é só em janeiro que eu tenho essa angústia. Será que é porque eu tiro férias e paro de trabalhar? Será que... E eu sempre me questionei. E aí na meditação eu percebi que eu havia cometido... Eu aprontei na adolescência com a minha mãe. Eu queria muito sair de barco. Na época eu era velejadora. Eu queria muito sair de barco, mas era um barco grande com mais gente. E a minha mãe não me deixava sair. E naquele dia só tinha 3 rapazes. Óbvio que ela não ia permitir que eu saísse. E eu menti. Eu disse que eu ia para a casa de uma amiga e saí de barco. Tínhamos casa em Jurerê. Eu saí de barco e deu um mau tempo. Depois deu uma calmaria. Óbvio que eu não cheguei no horário que eu pensei que eu ia chegar. E aí eu cheguei em casa e ela perguntou para mim, onde é que tu estavas? Ah, estava na casa da fulana. Mentira. Estava na casa da fulana. Não, tu não estavas. Então vamos lá na casa da fulana. Eu fiz ela sair de casa, gente, para ir na casa da fulana. Eu achei que ela não ia sair, ela saiu. Ela me botou dentro do carro e vamos lá na casa da fulana. Eu devia ter uns 16 anos. Aí fui para a casa da fulana. Aí quando chegou perto da casa da fulana, que era em Canasvieiras, eu falei assim, eu estou mentindo. Eu não fui. Aí ela, na ira, em casa a gente conversa. Aí voltei. Aí fui para o quarto. Aí ela chegou. E ela me deu um belo de um tapa. Onde é que tu estavas? Eu saí de barco. Aí foi um escândalo, né? Imagina, a filha dela, 16 anos, saiu de barco. E aí ela me bateu. Aí, talvez ela nunca mais lembre desse fato. Também não quero que ela lembre. Mas aquilo ali foi em janeiro. E aquilo ali ficou porque eu não mentia. Mas eu queria tanto ir e eu menti. Então aquilo ficou, eu não me perdoei. Durante esses anos todos, eu não me perdoei pelo fato de eu ter errado. E foi uma coisa grave no ver dela, porque eles poderiam ter abusado de mim, poderia ter bebida, poderia ter droga. Era uma coisa perigosa. E eu não tomei consciência. Depois de algumas semanas, o pai me deu um barco, pequenininho. Aí eu fiquei em paz. Depois, virei velejadora. Era o que eu gostava. Mas o que eu quero dizer a vocês, que muitas vezes a gente tem um aperto no coração e não sabe o que é o auto-perdão. É o auto-perdão. Eu errei, eu aprontei, a minha mãe ficou muito apavorada e eu não me perdoei. Ela provavelmente perdoou, né? É o fisiológico, né? Mental, né? A filha continuou sendo a filha bonitinha, né? Educada. Então o que eu quero dizer é que às vezes essa dor no peito, tá? É um perdão diferente, é um perdão pra gente, e é o mais difícil porque a gente não tem com quem conversar. A gente não tem aquela pessoa para dizer assim, ó, não, eu te perdoo, é você com você mesmo. Então, abra um evangelho. Ali no evangelho vai estar a resposta, o encontro. Tenham fé, estudem, se conheçam, acredite que tudo tem uma saída. Alguém está com consciência pesada porque fez algo de errado? Faça diferente. O que passou não tem como mudar. Eu não tenho como mudar nem o tapa que a minha mãe me deu e nem a saída do barco. Hoje eu tomo consciência do que o perigo
o que foi, porque eu não conhecia aqueles rapazes. Eles me convidaram no meio do trapiche e eu fui. A minha amiga desistiu e foi para casa. Eu tinha um álibi, né? Eu estava com ela, mas aí eu não quis voltar. Então, acredite que tudo tem uma solução. Por mais errado que a gente faça, por mais errado que a gente cometa alguma coisa, nós temos como o dia da manhã, como a leitura, para refazer. Fizemos o mal, começamos a fazer o bem então. O importante é daqui para frente. O importante é não perder a esperança, porque nós estamos em crescimento, em evolução. E perdoar é divino. Eu até depois adormeci e acordei um pouco mais leve. E eu ainda tenho que voltar a perdoar, porque não foram só essas coisas que a gente comete quando criança, ou quando é jovem, ou às vezes uma criação errada de um filho, um tratamento, ou às vezes está nervosa e comete um exagero. Mas é importante se perdoar, porque nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui para errar e para corrigir. É nos erros que a gente se corrige. Deixar o que passou. Daqui para frente eu não vou voltar mais a fazer isso. Óbvio que eu nunca mais menti para ela, né? Porque eu acho que o tapa no rosto foi uma humilhação muito grande. Mas eu perdoei ela porque eu senti, hoje eu sei do desespero que foi ela saber que eu tinha ido ao alto mar. Então, ela agiu com agressividade? Agiu. Mas por amor eu perdoei ela. Hoje eu perdoo ela. Por alguns fatos que aconteceram, porque as mães da gente também erram, né? Óbvio, com a gente. Então, é o perdão mais difícil, tá? É para conosco e para com os nossos pais. Prolonguei um pouquinho. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa para vocês. Eu sempre gosto de mandar uma tarefa para casa. Revejam o que vocês fizeram hoje, que pode se fazer diferente amanhã. O que vocês falaram de alguma coisa para alguém que talvez tenha magoado, que vocês possam, se não tem coragem de pedir perdão, mas comece a orar para ele, para diminuir essa carga negativa, para diminuir a energia negativa, cortar essa agressividade, essa animosidade. Daí já começa o perdão à distância. Já começa porque a pessoa vai receber as suas orações e a pessoa vai amenizar, com certeza. Tá bom? Uma boa noite para todos, que o manto de Nossa Senhora envolva todos e proteja.